Êxodo capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do colete sacerdotal. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou-o usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais. Linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do peitoral. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés outras peças de roupa para os sacerdotes. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro, e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela, como em um selo, as palavras santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o trabalho. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro,
Foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, as coberturas da tenda, feitas de peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem, enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Êxodo, capítulo 40. O tabernáculo é armado. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los. Assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto
e uma oferta de cereal conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta o encontrara. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela iria ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram:
Vejam como ele o amava. Outros, porém, comentaram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Sentindo-se novamente indignado, Jesus chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e ordenou: Rolem a pedra para o lado. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo e perguntaram uns aos outros: Que vamos fazer? Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, no povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Enquanto isso, continuavam procurando Jesus no templo e perguntando uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Ao mesmo tempo, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse imediatamente, a fim de que o prendessem. Salmo, capítulo 26. Salmo de Davi. Declara-me. Inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes, junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Se a palavra de Deus transformou o seu coração hoje, não deixe que essa bênção se apague. Cada dia de leitura, guiado pelo Espírito Santo, é uma oportunidade única de renovar a mente, curar as feridas e fortalecer sua fé. Ao mergulhar nas Escrituras diariamente, você descobre um caminho de transformação interior que ilumina até os momentos mais sombrios, enchendo sua vida de esperança e propósito divino. Amanhã, retorne para continuar essa jornada de renovação espiritual e experienciar os benefícios transformadores que somente a palavra pode oferecer. Se este vídeo tocou sua alma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam sentir a presença do Espírito Santo em suas vidas.
Juntos, vamos espalhar a luz do Consolador e transformar vidas, dia após dia. Não perca! Cada novo amanhecer traz um convite para recomeçar e receber as bênçãos de Deus.